Me chamo Lucas, tenho 32 anos, e nunca fui muito ligado ao Natal. Não que eu odiasse a data, mas era algo que, com o tempo, foi perdendo o brilho. Este ano, minha mãe insistiu que passássemos a noite na casa da tia Vera, como fazíamos quando eu era criança. Eu relutei no início, mas acabei aceitando. Achei que talvez fosse bom reviver um pouco daquela nostalgia de infância. Só não sabia que aquela noite se tornaria a pior da minha vida. Chegamos à casa da tia Vera por volta das 8 da noite. A fachada era exatamente como eu me lembrava, uma casa antiga, com as luzes de Natal piscando nas janelas e aquele cheiro de rabanada impregnando o ar. Cumprimentei meus primos, minha mãe, e logo estávamos todos na sala, trocando histórias e rindo. Tudo parecia normal, até que começaram as coisas estranhas. A primeira coisa foi o som. Um barulho baixo, mas constante, como se algo estivesse arranhando o lado de fora da casa. Fingi não dar atenção, achando que poderia ser algum galho raspando na parede por causa do vento. Mas o som continuava, intermitente, e parecia se mover ao redor da casa. Foi durante a ceia que percebi algo mais. Na janela da sala de jantar, por trás das cortinas mal fechadas, jurei ter visto uma sombra. Era alta, imóvel, mas com uma silhueta muito humana. Olhei rápido para os outros, esperando que alguém tivesse notado, mas todos estavam concentrados em comer e conversar. Quando voltei a olhar, a sombra havia desaparecido. Eu tentei ignorar. Convenci a mim mesmo de que era apenas minha imaginação, talvez motivada pelas luzes de Natal piscando lá fora. Mas, no fundo, havia algo me incomodando. Um tipo de desconforto que eu não conseguia explicar. Depois da ceia, enquanto todos estavam na sala abrindo os presentes, decidi ir até a cozinha beber um copo d'água. A casa estava silenciosa, exceto pelo som abafado das risadas na outra sala. Foi aí que senti. Não ouvi nada, mas senti. Uma presença. Não sei explicar. Era como se alguém estivesse me observando. Naquele momento, pensei, estou paranoico. Isso é coisa da minha cabeça. Mas, ao virar para sair da cozinha, vi algo pelo canto do olho. Uma figura parada no corredor, ao lado da porta que dava para o quintal. Não era ninguém da família. Era alta, magra, e o rosto estava escondido na penumbra. Eu congelei. Queria gritar, mas a voz não saía. Em um piscar de olhos, a figura desapareceu. Fui até o corredor para ver melhor, mas não havia ninguém. O quintal estava escuro, e a porta estava trancada. Voltei para a sala, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas meu coração estava disparado, e a sensação de ser observado não ia embora. Antes de continuar, quero pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, está gostando da história, então aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim para você. Agora, voltando ao que aconteceu naquela noite. Por volta das 2 da manhã, a maioria dos parentes já tinha ido embora. Ficaram apenas minha mãe, tia Vera, meu primo Gustavo e eu. Decidimos passar a noite lá, já que seria mais prático do que dirigir de madrugada. Cada um foi para seu quarto, e eu fiquei no antigo quarto de hóspedes, onde costumava dormir quando criança. Deitei na cama, mas o sono não vinha. A cena da figura no corredor não saía da minha cabeça. Coloquei os fones de ouvido e tentei ouvir alguma música para me distrair. Foi então que ouvi o som novamente. Aqueles arranhões, agora mais altos e mais perto. Tirei os fones e fiquei em silêncio, tentando identificar a direção. Os sons vinham da janela do quarto. Me aproximei devagar e abri a cortina só um pouco, o suficiente para olhar lá fora. Não vi nada, apenas o quintal mal iluminado pelas luzes de Natal. Mas, quando comecei a me afastar, algo chamou minha atenção. Bem na beirada da janela, havia marcas de arranhões. Frescas. Fiquei paralisado. Como aquilo era possível? O quintal era cercado por muros altos, e nenhum animal poderia ter feito algo assim. Decidi acordar Gustavo, que dormia no quarto ao lado, para contar o que estava acontecendo. Quando abri a porta do quarto dele, algo estranho aconteceu. O cheiro, um odor forte, quase insuportável, como carne podre, invadiu minhas narinas. Chamei por ele, mas não houve resposta. Acendi a luz e percebi que o quarto estava vazio. A cama estava desfeita, mas Gustavo não estava lá. Foi então que ouvi um sussurro, vindo do final do corredor chamando meu nome, Lucas. O sussurro fez minha pele se arrepiar. Aquela voz não era de Gustavo, disso eu tinha certeza.
Era baixa, rouca e carregava algo sombrio. Minha primeira reação foi travar. Fiquei parado no meio do corredor, respirando rápido, com o coração martelando no peito. A luz do corredor tremeluzia, e cada segundo parecia se arrastar. Por mais que eu quisesse, não conseguia me mover. Finalmente, criei coragem e respondi: Gustavo, é você? Nada. Apenas o silêncio. Mas então ouvi passos. Não eram pesados, mas tinham um ritmo irregular, como se alguém estivesse arrastando um dos pés. Os passos vinham do fim do corredor, onde a luz não alcançava totalmente. Fiquei ali parado, tentando enxergar no escuro, até que algo se mexeu. Não sei se foi a luz tremeluzente ou o medo que distorceu minha visão, mas jurei ver uma figura alta e imóvel bem ali, na escuridão. Os passos pararam e, por um momento, o silêncio era tão denso que parecia me engolir. De repente, a porta da cozinha bateu com força. O som ecoou pela casa inteira. Era como se alguém tivesse saído apressado. Corri até a cozinha, com o coração disparado, e encontrei a porta escancarada. O trinco estava quebrado, pendendo para o lado. A noite lá fora era fria e completamente escura. Fui até o quintal, mas não encontrei ninguém. Apenas um silêncio assustador e o vento gelado que fazia as luzes de Natal balançarem. Olhei para o chão e notei pegadas na terra, mas eram estranhas. Eram grandes demais para serem de Gustavo, mas tinham o formato de pés descalços. Voltei para dentro da casa, trancando a porta o melhor que pude. A sensação de estar sendo observado não me abandonava. Subi as escadas e fui até o quarto de tia Vera para avisá-la, mas, ao abrir a porta, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Ela estava sentada na cama, olhando para a janela, completamente imóvel. Tia Vera, tá tudo bem? Perguntei, me aproximando devagar. Ela não respondeu. Quando toquei seu ombro, ela virou o rosto para mim lentamente. Seus olhos estavam arregalados, e ela murmurou algo que quase não consegui ouvir. Ele está aqui. Quem, tia? Quem está aqui? Ela não respondeu. Apenas apontou para a janela. Olhei para fora e, por um momento, achei que não havia nada. Mas então percebi. No canto do quintal, parado sob a sombra de uma árvore, estava alguém. Não consegui distinguir o rosto, mas ele estava imóvel, olhando diretamente para a casa. Voltei a olhar para a tia Vera, mas ela continuava naquela mesma posição, como se estivesse em transe. Chamei por minha mãe, mas ela não respondeu. Comecei a correr pela casa, chamando por Gustavo, minha mãe, qualquer um. A casa parecia maior, os corredores mais longos, as sombras mais densas. Foi então que percebi. O cheiro, aquele mesmo cheiro de carne podre. Ele estava por toda parte agora, como se impregnasse as paredes. Ao passar pela sala de estar, vi algo que me fez parar. No sofá, estava minha mãe, mas ela não parecia estar dormindo. Sua cabeça estava virada para o lado, e seus olhos, entreabertos, pareciam opacos. Mãe! Corri até ela e a sacudi. Mãe, acorda. Ela não se mexia. Seu corpo estava frio, mas não havia marcas, nenhum sinal de violência. Apenas aquele cheiro insuportável. Foi quando ouvi novamente o sussurro. Dessa vez, parecia vir de todos os lados. Lucas, por que você voltou? Eu não sabia o que aquilo significava. Voltei de onde? Quem estava falando comigo? Minha mente estava em um turbilhão de perguntas, mas, ao mesmo tempo, tudo em mim dizia para sair dali. Olhei novamente para o quintal pela janela. A figura ainda estava lá, mas agora estava mais perto. Bem mais perto. Ele não andava, mas, de alguma forma, estava se aproximando. Peguei meu celular para ligar para a polícia, mas a bateria estava descarregada, mesmo que eu tivesse deixado carregando antes de sair para a ceia. Não fazia sentido. Era como se a casa inteira estivesse contra mim. A única coisa que consegui fazer foi pegar as chaves do carro e correr para fora. Quando abri a porta da frente, o ar frio da madrugada me atingiu como um tapa. Entrei no carro, liguei o motor e acelerei o mais rápido que pude. Enquanto dirigia pela rua deserta, algo me fez olhar pelo retrovisor. No banco de trás, sentado em silêncio, estava ele. O suor frio escorria pelo meu rosto enquanto eu mantinha os olhos fixos no retrovisor. A figura estava sentada ali, imóvel, no banco de trás do carro. Apesar da escuridão, eu conseguia distinguir seus contornos. Era alta, magra, e vestia algo que parecia ser um casaco longo. Seu rosto, no entanto, estava coberto por uma sombra densa,
mesmo que não houvesse nada no carro que pudesse projetar aquela escuridão. Meu instinto inicial foi frear e sair correndo, mas a lógica me dizia que não havia como alguém ter entrado no carro. A porta não havia sido aberta, e eu estava trancado por dentro. Mesmo assim, lá estava ele, um estranho que não deveria estar ali. Tentei manter o controle, respirei fundo, com as mãos trêmulas, olhei novamente para frente. A estrada estava deserta, mal iluminada pelos postes espaçados. Meu coração disparava, mas continuei dirigindo, como se ignorá-lo fosse o suficiente para fazê-lo desaparecer. Quem é você? Minha voz saiu tremida, quase um sussurro. O silêncio foi a única resposta. Ele não se mexia, nem emitia um som. Era como se fosse uma sombra sólida, presente, mas ao mesmo tempo completamente inumana. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, tomei coragem de olhar novamente para o retrovisor. O banco de trás estava vazio. Não havia mais ninguém ali. Parei o carro no acostamento, com as mãos ainda tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Liguei a luz interna do carro e olhei ao redor. Nada. Nenhuma marca, nenhum sinal de que alguém havia estado lá. Mas o cheiro, aquele cheiro horrível de carne podre ainda estava presente. Eu sabia que precisava de ajuda, mas meu celular continuava sem bateria. A única coisa que me restava era voltar para casa, embora a ideia de entrar lá novamente me aterrorizasse. Respirei fundo, dei meia volta e comecei a dirigir de volta. Quando cheguei à casa da tia Vera, o lugar estava completamente escuro. Todas as luzes de Natal estavam apagadas, e o silêncio era absoluto. Desci do carro devagar, com cada fibra do meu corpo gritando para que eu fosse embora. Mas algo me puxava de volta. Entrei pela porta da frente, que eu tinha deixado destrancada na pressa de fugir. A sala estava vazia, mas o cheiro permanecia forte, quase insuportável agora. Subi as escadas em direção ao quarto da minha mãe. Cada passo fazia o chão render, o som ecoava como se a casa inteira estivesse oca. Quando abri a porta do quarto, minha mãe não estava mais lá. A cama estava desfeita, mas não havia sinal de seu corpo. Corri para o quarto da tia Vera, mas ele também estava vazio. A sensação de pânico começou a tomar conta de mim. Onde eles estavam? O que estava acontecendo? Fui até a sala novamente, e foi quando notei algo no chão. Pegadas. As mesmas que eu havia visto no quintal antes. Eram grandes e descalças, mas desta vez estavam cobertas de algo que parecia ser lama misturada com sangue seco. As marcas iam em direção à cozinha. Segui os rastros com passos lentos, cada vez mais certo de que algo horrível havia acontecido. Ao chegar à cozinha, vi que a porta dos fundos estava aberta novamente, balançando levemente com o vento. Quando coloquei a cabeça para fora, senti um arrepio percorrer minha espinha. No quintal, embaixo da mesma árvore onde eu havia visto a figura antes, estavam Gustavo, minha mãe e tia Vera. Eles estavam de pé, imóveis, olhando fixamente para mim. Mãe, Gustavo, o que vocês estão fazendo aí? Nenhum deles respondeu. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão, e percebi que algo estava errado. Seus rostos não tinham expressão, e seus olhos pareciam vazios, sem vida. Era como se estivessem ali, mas, ao mesmo tempo, não estivessem. Por favor, vamos sair daqui, implorei, tentando dar um passo em direção a eles. Foi então que os três começaram a se mover ao mesmo tempo, de forma lenta e mecânica, vindo em minha direção. O som de seus passos era pesado, como se cada movimento fosse forçado. Tentei recuar, mas tropecei no batente da porta e caí para trás. Antes que pudesse me levantar, ouvi aquele sussurro novamente, agora mais próximo do que nunca. Lucas, por que você voltou? Meu corpo inteiro tremia. Eu sabia que, seja lá o que fosse aquilo, não era minha família. Meu corpo parecia paralisado, incapaz de reagir enquanto eles continuavam a se aproximar. O modo como caminhavam, com movimentos quase robóticos, fazia cada pelo do meu corpo se arrepiar. A luz da cozinha os iluminava parcialmente, e foi nesse momento que percebi algo que nunca vou esquecer. Suas roupas estavam encharcadas de algo escuro e viscoso, como sangue. Mãe, Gustavo, minha voz saiu num fio, mais uma tentativa de negar a realidade que se apresentava diante de mim. Mas não havia resposta, não havia emoção, apenas aquele caminhar metódico e a expressão vazia. Quando finalmente consegui me levantar, tropecei novamente, desta vez em uma cadeira caída no chão. Corri para a sala de estar e fechei a porta da cozinha atrás de mim,
trancando-a com um pedaço de madeira que estava ao lado. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava raciocinar. O que estava acontecendo? Eu precisava sair daquela casa, mas a sensação de que eles, ou aquilo que pareciam ser eles, ainda estavam me observando era quase insuportável. Decidi pegar as chaves do carro, que haviam caído no chão durante minha queda. Mas, assim que entrei na sala, senti o cheiro novamente. Era mais forte, quase sufocante. Parecia preencher cada canto da casa, me envolvendo em um manto de náusea. Foi quando percebi que algo havia mudado. Todas as luzes da casa começaram a piscar, uma após a outra, como se a eletricidade estivesse falhando. O barulho do piscar das lâmpadas ecoava pelos corredores, amplificando o meu pânico. Minha atenção foi desviada para a janela. Do lado de fora, algo se movia. Não eram eles, mas uma sombra alta e magra que parecia estar parada perto do carro, como se esperasse por mim. Não era um delírio. Eu sabia que aquilo era real. Pensei em ligar para a polícia, mas lembrei que meu celular estava sem bateria. Decidi correr para o telefone fixo que estava na cozinha. Sim, eu teria que passar por aquele lugar novamente, mas não havia outra escolha. Abri a porta da cozinha devagar, tentando não fazer barulho. Para meu alívio, eles não estavam mais lá. O quintal estava vazio. Mas, ao me aproximar do telefone, percebi algo que gelou minha espinha. Ele estava fora do gancho, e o fio parecia ter sido cortado. Foi quando ouvi um som que fez meu estômago revirar, batidas. Elas vinham da janela da cozinha. Lentamente, virei minha cabeça na direção do som e vi algo que nunca mais vou conseguir esquecer. Gustavo, ou quem quer que fosse, estava do lado de fora, batendo com a testa no vidro. Seus olhos estavam vazios, mas sua boca se movia, como se estivesse tentando formar palavras. Não esperei para ver mais. Corri para a sala novamente, trancando cada porta e janela pelo caminho. Meu único pensamento era sair da casa. Peguei uma barra de ferro que estava no armário da sala e a segurei firme, como se aquilo fosse o suficiente para me proteger. Corri até a porta da frente, destranquei-a e saí sem olhar para trás. O ar frio da noite parecia me dar um breve alívio, mas minha sensação de alívio foi curta. No momento em que coloquei o pé na calçada, senti que algo estava errado. A rua estava completamente deserta, mas havia uma sensação de peso, como se o ar estivesse mais denso. Olhei para os lados e vi, ao longe, as luzes de Natal piscando nas casas vizinhas. Mas a minha casa parecia ser a única envolta naquela atmosfera pesada e opressora. Entrei no carro e girei a chave na ignição. Para minha sorte, o motor ligou imediatamente. Acelerei para longe daquela casa, mas o medo não diminuía. Cada curva que eu fazia, cada sombra que via pela estrada, parecia me seguir. Dirigi até o centro da cidade, onde as ruas estavam iluminadas e ainda havia movimento, mesmo sendo madrugada. Estacionei o carro e fiquei ali, tentando recuperar o fôlego e entender o que havia acabado de acontecer. De repente, meu olhar foi atraído pelo espelho retrovisor. No reflexo, vi algo escrito na poeira do vidro traseiro do carro. Uma palavra: volte. Meu corpo inteiro congelou. Eu sabia que não havia ninguém no carro enquanto eu dirigia. Mas aquela palavra estava ali, clara como o dia, escrita com traços que pareciam ser feitos com um dedo. A sensação de que aquilo não havia terminado era esmagadora. Por mais que eu tivesse saído da casa, algo, ou alguém, ainda estava comigo. Enquanto permanecia ali, com os olhos fixos no retrovisor, a palavra volte parecia pulsar, como se fosse um comando direto à minha mente. Cada fibra do meu corpo gritava para que eu não obedecesse, mas a curiosidade, misturada com o medo, começava a corroer minhas resistências. Quem ou o que queria que eu voltasse? E por quê? Tentei me convencer de que era melhor seguir em frente. Estava em uma parte iluminada da cidade, cercado por lojas fechadas e alguns carros passando. Era seguro, mas, ao mesmo tempo, o silêncio da madrugada parecia cúmplice daquela situação aterrorizante. Respirei fundo e saí do carro. Precisava de ajuda, alguém que pudesse me ouvir e talvez me dar alguma orientação lógica. Atravessei a rua e entrei na única loja 24 horas aberta, um mini-mercado pequeno e mal iluminado. O atendente, um homem de meia idade com expressão entediada, olhou para mim como se fosse mais um cliente estranho da madrugada. "Você está bem, amigo?" Ele perguntou, notando meu estado de nervosismo. "Acho que não. Algo estranho está acontecendo comigo." Minha voz soou fraca, quase irreconhecível. Ele franziu a testa e inclinou-se no balcão.
O que você quer dizer com estranho? Antes que eu pudesse responder, um som agudo cortou o ar. Era o telefone fixo da loja tocando, ecoando de forma desconfortável no ambiente silencioso. O atendente fez uma careta. É raro alguém ligar para cá a essa hora, disse ele, pegando o telefone. Alô? Enquanto ele atendia, aproveitei para pegar meu celular e conectar no carregador portátil que estava no bolso do meu casaco. Precisava recarregar a bateria para pedir ajuda, mas o celular demorava a ligar. Quando olhei novamente para o atendente, ele estava me encarando de forma estranha, com o telefone ainda no ouvido. É para você, disse ele, estendendo o aparelho. Meu coração parou. Como assim, para mim? Perguntei, recuando um passo. Eles pediram por você. Sabem o seu nome. Minha mente girava. Quem ligaria para um lugar aleatório como aquele, ainda mais sabendo que eu estava lá? Relutante, peguei o telefone. Quando o coloquei no ouvido, só ouvi respirações profundas do outro lado. Quem é? Perguntei, tentando manter a voz firme. Do outro lado da linha, uma voz baixa e arrastada respondeu. Lucas, você não deveria ter saído. Meu corpo inteiro gelou. Reconheci aquela voz. Era da minha mãe. Ou, pelo menos, soava como ela. Mas eu sabia que não podia ser. O que você quer? Perguntei, segurando o telefone com força. A voz respondeu, agora mais próxima. Volte antes que seja tarde demais. Antes que eu pudesse reagir, a ligação caiu, deixando apenas o tom contínuo do outro lado. Lentamente, devolvi o telefone ao atendente, que me olhava com um misto de curiosidade e preocupação. Cara, você tá bem mesmo. Tá branco como um papel, disse ele. Preciso ir, respondi, apressadamente, sem saber para onde. Voltei ao carro, mas minha mente estava um caos. Não fazia sentido voltar para casa, mas a ideia de ignorar aquele aviso também me aterrorizava. Era como se algo estivesse sendo manipulado para me atrair de volta. Mas o quê? Sentei no banco do motorista, ainda ofegante. O celular finalmente ligou, e imediatamente procurei o número da polícia. Antes que eu pudesse discar, uma notificação apareceu na tela, uma mensagem recebida de um número desconhecido. Lucas, pare de lutar. Venha para casa. Eles estão esperando por você. Minha respiração acelerou. Olhei ao redor, esperando encontrar alguma explicação, mas a rua estava deserta. Quem estava me mandando essas mensagens? E, mais importante, como sabiam onde eu estava? Minhas mãos estavam trêmulas quando percebi que não tinha muitas opções. Eu poderia dirigir até a delegacia, mas uma parte de mim sabia que ninguém acreditaria na minha história. A única outra alternativa era voltar para a casa da tia Vera, mesmo que isso parecesse a pior escolha possível. Liguei o carro, sem perceber, comecei a dirigir em direção à casa novamente. Meu corpo parecia agir por conta própria, como se algo estivesse me puxando de volta. A cada quilômetro percorrido, o ar ficava mais pesado e a sensação de ser observado aumentava. Quando finalmente estacionei em frente à casa, o lugar parecia ainda mais sombrio. As luzes de Natal continuavam apagadas e o cheiro que havia me perseguido antes parecia ter se intensificado, como se estivesse impregnado no ar ao redor. Abri a porta da frente devagar, o rangido ecoando pela casa escura. O silêncio era absoluto. Meus passos ressoavam no piso de madeira enquanto eu avançava para a sala, cada movimento acompanhado pela sensação crescente de que algo estava errado. E então, eu vi. No meio da sala, onde antes havia apenas o sofá, agora estava uma cadeira de madeira simples. Sentada nela estava minha mãe. Seus olhos estavam abertos, mas o olhar era vazio, sem emoção. Ela estava pálida, quase como uma boneca de cera. Mãe! Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela não respondeu, mas sua cabeça se inclinou lentamente para o lado, como se estivesse me observando. Foi quando percebi algo em suas mãos. Um objeto pequeno e brilhante, que parecia uma faca. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas, mas nada fazia sentido. A pessoa sentada na cadeira parecia minha mãe, mas algo nela estava errado. Muito errado. O jeito como segurava aquela faca, com os dedos rígidos, e o olhar fixo em mim, era antinatural, quase mecânico. Mãe, sou eu, o Lucas, tentei, minha voz embargada de medo e desespero. Ela não respondeu. Apenas continuou me observando, imóvel, como uma estátua. Aos poucos, percebi que algo estava escrito na lâmina da faca. Dando um passo hesitante à frente,
consegui ler. Asterisco, você deveria ter ouvido. Asterisco. Meu coração disparou e, antes que eu pudesse reagir, um som seco ecoou pela casa, passos vindo do corredor. Virei a cabeça bruscamente e vi, na penumbra, uma silhueta alta e magra, parada na entrada. Era o Gustavo. Ele parecia ainda mais pálido, com os olhos afundados e uma expressão completamente ausente, mas assustadoramente fixa em mim. Não tive tempo para pensar. Minha mãe, ou o que quer que fosse aquilo, se levantou com uma agilidade impressionante e começou a andar em minha direção. Seu movimento não era natural, mas rápido e preciso, como se tivesse apenas um propósito, me alcançar. Corri para a cozinha e tranquei a porta, segurando-a com todas as forças enquanto os golpes começaram do outro lado. Ela batia com força, a faca raspando contra a madeira, emitindo um som agoniante. A cada segundo, a porta parecia ceder mais. Eu precisava sair dali. Olhei ao redor, desesperado. A única saída era a janela sobre a pia. Subi no balcão e forcei a janela, que se abriu com dificuldade. Não pensei duas vezes e me joguei para o lado de fora, caindo no chão com um baque doloroso. Levantei-me rapidamente e comecei a correr pelo quintal. Mas, quando passei pelo lado da casa, algo chamou minha atenção, a sala, vista pela janela. A cadeira onde minha mãe estava sentada agora estava vazia. O pânico me consumiu. Voltei a correr até o portão e o destranquei com dificuldade. Quando alcancei a rua, minha visão turvou por um momento, e tive que me apoiar em um poste para não cair. Era como se toda a energia tivesse sido drenada de mim. Mas não havia tempo para descanso. Olhei para trás e vi as luzes da casa piscando de forma caótica. Um som baixo e constante, quase como um murmúrio coletivo, vinha de dentro. Era impossível identificar se eram palavras ou apenas ruído, mas aquilo me paralisou por alguns segundos. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Na calçada oposta, havia um homem parado. Ele estava de costas para mim, vestindo roupas simples, mas algo nele parecia fora de lugar. Como se soubesse que eu estava ali, ele lentamente virou a cabeça para me encarar, sem mover o corpo. Seus olhos eram exatamente como os de Gustavo e da minha mãe. Sem esperar para descobrir mais, entrei no carro e arranquei com tudo. A cada curva que fazia, meu peito doía, minha respiração estava irregular e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu precisava ir para um lugar seguro, um lugar com pessoas. Dirigi até o hospital mais próximo. Não sei porquê. Talvez pela ideia de que ali haveria segurança e câmeras, algo que me protegesse. Ao entrar, contei minha história para a recepcionista, que imediatamente chamou a polícia. Enquanto esperava, sentado no banco da recepção, meu corpo parecia estar em estado de choque. Olhava para a entrada constantemente, esperando que alguém, ou algo, aparecesse. Quando os policiais chegaram, relatei tudo. Eles me olharam com ceticismo, mas decidiram investigar a casa. Pediram que eu esperasse no hospital enquanto faziam isso. O tempo parecia se arrastar. Depois de quase 2 horas, um dos policiais voltou. Sua expressão era sombria. Senhor Lucas, encontramos algo. Uás, ele hesitou. Não sei como explicar. Meu coração disparou. O que foi? A casa estava vazia. Nenhum sinal de sua mãe ou do garoto. Mas encontramos isso. Ele me entregou uma foto. Ao olhar, minhas mãos começaram a tremer. Era uma foto antiga, em preto e branco, da minha casa. Na imagem, 2 pessoas estavam de pé no quintal. Uma mulher segurando uma criança. Ambos tinham o mesmo olhar vazio que eu havia visto naquela noite. O policial continuou. Essa foto foi encontrada no porão. Pelo que descobrimos, a casa pertenceu a essa família há mais de 50 anos. Foram mortos em circunstâncias misteriosas, na noite de Natal. Minhas pernas cederam. A foto escorregou das minhas mãos. Mas minha mãe e Gustavo, consegui balbuciar. O policial hesitou novamente. Senhor, não encontramos ninguém na casa. Nem sinais de que alguém vive lá. Você tem certeza de que morava ali? De repente, algo fez sentido de forma terrível. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos, procurando qualquer registro recente daquela casa. Mas não havia nada. Nenhuma foto. Nenhuma evidência de que eu realmente estava vivendo ali. Era como se tudo tivesse sido apagado. O policial colocou a mão em meu ombro. Vamos continuar investigando. Por enquanto, sugerimos que você descanse e fique com alguém de confiança. Mas como eu poderia descansar, sabendo que nada fazia sentido? Saí do hospital,
dirigindo sem rumo, tentando organizar meus pensamentos. No entanto, enquanto eu parava em um semáforo, algo me chamou a atenção pelo retrovisor. No banco de trás, havia uma única palavra escrita no vidro embaçado, com a mesma caligrafia da mensagem anterior: volte. E então, o semáforo ficou verde. No final das contas, eu estava apenas sonhando. Quando acordei, o Natal ainda não havia pensado e tudo estava normal. Pode ter sido apenas um sonho, mas foi macabro com toda certeza.